Quando se fala em caos, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Se você for uma dona de casa, provavelmente você pensou num dia de faxina, que é aquele dia em que você arrasta o sofá, você tira os móveis do lugar, você ergue as cadeiras, tira as cortinas, e depois tira as coisas dos armários para lavar, reorganizar, descartar aquilo que você não quer mais, e de repente você olha para todas as coisas fora do lugar e você diz: meu Deus, que caos! Como é que eu vou dar conta de reorganizar tudo isso? Ou talvez você tenha pensado no momento em que tem um grande temporal, com muito vento, com muita chuva, e você abre a porta depois que passa tudo e você vê telhas caídas no chão, você vê galhos de árvore para todo lado, você vê coisas do vizinho que vieram parar no seu quintal e você se pergunta quando é que você vai conseguir colocar tudo em ordem novamente. E isso acontece porque normalmente a gente associa a palavra caos a algo que está acontecendo do lado de fora, a algo que está acontecendo no ambiente. Só que existe um tipo de caos que acontece no nosso mundo interno. É o que nós chamamos de caos interno. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês neste vídeo. Eu sou a Dona Cida e eu estou aqui começando uma nova jornada com este novo canal. Eu espero muito que vocês gostem dos meus vídeos e já vou te pedir uma coisa. Assim que começar um vídeo, já deixe o seu gostei. Já coloque o seu gostei. Se no final do vídeo você não gostar do assunto que eu trouxer, você tira o gostei e coloca o não gostei. E deixa também um comentário, se inscreve no canal. Isso é importante, não só para mim, para que meu canal cresça, mas é muito importante interagir com os vídeos, comentar, dar um like no vídeo, porque assim outras pessoas serão beneficiadas. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, de eu estar confusa com alguma coisa, eu estou querendo resolver um assunto, ou estou querendo resolver um problema, e eu não estou sabendo como resolver, e de repente o YouTube me apresenta um vídeo de uma pessoa que eu nunca vi antes, e esse vídeo traz justamente aquilo que eu estava precisando, e dentro desse vídeo tem a resposta para aquelas perguntas que eu estava fazendo. E às vezes alguma pessoa está fazendo um vídeo com o mesmo assunto que eu, mas aquela pessoa vai se conectar, vai conseguir identificar a resposta no meu vídeo por causa do meu jeitinho de falar. Então, cada um tem uma forma de se expressar, cada um tem uma ideia diferente e às vezes a gente assiste o mesmo assunto com duas pessoas, mas uma pessoa consegue tocar mais na gente. E é pensando nessas pessoas que precisam ser tocadas, que às vezes estão precisando ouvir aquilo que eu estou falando, que eu peço que vocês deixem um comentário, que vocês coloquem um like no vídeo para beneficiar essas pessoas, assim como nós um dia fomos beneficiados com certeza. E assim a gente não gera caos para ninguém. Mas falando a respeito do caos, quando o caos acontece no nosso ambiente, ele é uma coisa muito mais fácil de ser resolvida. Às vezes pode ser demorado. Se o caos ele está acontecendo porque as coisas só estão fora do lugar, estão desorganizadas, estão bagunçadas, aí basta pegar um tempinho e reorganizar tudo aquilo, colocar cada coisa no seu devido lugar e as coisas voltam ao normal e o caos desaparece. Só que às vezes acontece também no mundo visível, né, no nosso mundo externo, acontece aquele caos que ele é o resultado de um caos interno que alguém tem, como no caso das pessoas acumuladoras, que elas não conseguem descartar nem o lixo e elas começam a reservar tudo aquilo dentro de casa. Chega um momento em que tudo fica misturado, coisas úteis, coisas valiosas, misturadas com lixo, com coisas inúteis, com coisas que deveriam ter sido descartadas,
E isso gera um caos na vida dessa pessoa, porque ela às vezes fica até mesmo sem espaço para poder caminhar dentro da casa e precisa de ajuda. Então, essa é uma situação de caos extremo, né? Só que esse caos externo, ele foi gerado por um caos interno, né? Então, o caos interno, ele também é uma mistura de sentimentos, sentimentos de raiva, sentimentos de angústia, de tristeza, de mágoa, de ressentimentos, misturado com as coisas boas, com as emoções boas que vão acontecendo no dia a dia, porque elas estão vivas dentro de nós. Então, toda vez que a gente conserva ressentimentos, mágoas, que a gente continua cultivando isso dentro de nós, ou que a gente permite que isso faça morada dentro de nós estamos gerando um motivo para que a nossa vida vire um caos, ou para que certas coisas em nossa vida virem um caos. Porque as coisas misturadas dentro de nós vão gerar uma confusão, vai gerar desconforto. E assim como na questão da casa lá, que está com coisas inúteis misturadas com coisas valiosas, nós precisamos ter a coragem, às vezes, de pegar alguma coisa que está cheirando mal, alguma coisa que está com um aspecto repugnante, mas a gente é obrigado a pegar aquilo, olhar para aquilo, pegar aquilo e descartar e colocar no lugar para ser incinerado, talvez, né? Ser queimado. Também nós precisamos fazer isso no nosso mundo interno. Às vezes a gente precisa olhar para os sentimentos que a gente está cultivando e que podem ser sentimentos muito dolorosos. Podem ser sentimentos que a gente fala, não, não quero pensar mais nisso, eu quero esquecer, eu não quero mais lembrar disso que aconteceu. Só que ele está ali vivo, pulsando dentro de nós. E eu posso dizer isso porque eu vivi isso. Durante muito tempo na minha vida, eu permiti que as pessoas invadissem muito o meu espaço, invadissem muito a minha privacidade, invadissem os meus momentos, porque eu não sabia dizer não. Nessa época eu costurava e as pessoas achavam que elas tinham o direito de vir na minha casa a hora que elas queriam, de pedir para que eu fizesse uma roupa para elas na hora que elas queriam, e eu não sabia dizer não. E eu abria mão do meu tempo com os meus filhos, eu abria mão de um passeio, eu abria mão do meu sono. Eu às vezes passava a noite todinha para poder agradar aquela pessoa, para poder resolver o problema daquela pessoa. E eu não dava valor a mim mesma. E isso foi gerando um desconforto imenso dentro de mim. E como as pessoas conseguiam me dominar, como elas conseguiam fazer com que eu não dissesse não para elas. Às vezes era através do elogio. Quando elas diziam assim, olha, ninguém consegue fazer tão caprichoso quanto você, ninguém consegue acertar, fazer uma roupa para mim como você faz. Quando você costura para mim, eu me sinto segura. Eu posso vestir a roupa com tranquilidade, porque eu sei que ela vai se encaixar perfeitamente, porque você modela muito bem. E vinham todos aqueles elogios. Com o tempo, esses elogios começaram a me gerar um desconforto imenso. Quando a pessoa começava a me elogiar, eu começava a me sentir mal. Por que eu me sentia mal? Eu não sabia identificar de onde vinha esse mal-estar tão grande. Ora, no começo eu ficava feliz quando a pessoa me elogiava. E depois, com o passar do tempo, eu comecei a sentir um desconforto quando a pessoa me elogiava. Mas é porque toda vez que a pessoa me elogiava, eu me sentia na responsabilidade de ter que fazer aquilo para ela. E às vezes também era uma coisa de orgulho meu, de falar, poxa, a pessoa está me elogiando, eu não vou fazer, vou deixar que outra pessoa faça. Não, eu vou fazer, eu preciso mostrar para ela o quanto que eu sou boa e tal, sabe? Então era uma mistura muito grande dentro de mim. E isso gerava um caos muito grande e gerava esse desconforto imenso para mim. Chegou um momento em que eu não conseguia mais dar conta e
a forma como eu escolhia resolver isso era fugindo dessas pessoas. Às vezes eu simplesmente fechava a casa e não queria receber ninguém. As pessoas vinham e pensavam que eu não estava em casa porque eu deixava a casa toda fechada. Por que eu fazia isso? Porque eu não tinha coragem e porque eu não me respeitava. Eu não sabia como mudar isso na minha vida. E até que isso foi me causando depressão. Eu acabei tendo vários episódios de muita depressão em virtude disso, em virtude de não saber dizer não e de permitir essa invasão na minha vida. E por que eu tinha me tornado essa pessoa que queria agradar todo mundo, essa pessoa que não sabia dizer não? Aí chegou o momento em que eu precisei de terapia. E durante a terapia eu acabei me lembrando de um fato que tinha acontecido quando eu tinha 3 anos de idade. Eu não me lembrava mais disso, mas isso me veio à memória num determinado momento e eu me lembrei que aos 3 anos de idade eu passei por uma situação de muita humilhação, onde eu fui humilhada na frente de outras pessoas, onde eu fui rejeitada e onde me disseram coisas muito desagradáveis. A partir daquele momento, eu comecei a me sentir uma pessoa indesejável, uma pessoa que não deveria estar aqui viva nesse planeta. E eu não gostava mais de viver aqui, mas eu queria viver. E eu tinha que arrumar um jeito de viver. E, embora eu tivesse esquecido aquilo, porque eu tinha apenas 3 anos, o impacto daquilo que eu vivi ficou em mim, ficou gravado dentro de mim. E eu não sabia que era isso que estava causando tanto desconforto. E eu me lembrava que durante toda a minha infância, na época escolar e durante a minha adolescência, eu sempre procurei ficar muito mais isolada das outras crianças e eu só conseguia me conectar com crianças e com adolescentes que também sofreram algum tipo de rejeição, que sofreram bullying. Com elas eu me sentia bem, mas com as outras crianças que têm uma vida feliz, uma vida alegre, que eram divertidas, que brincavam, eu não conseguia me conectar com elas. E eu comecei a ser uma criança mais isolada, uma adolescente mais isolada. Isso foi complicando a minha vida. Por outro lado, eu procurava ser a melhor em tudo que eu fazia. Então eu procurava tirar boas notas, eu procurava ser aquela que mais caprichava no trabalho, e isso me rendia elogios. E o elogio, ele pode ser uma coisa viciante. Quando uma pessoa recebe um elogio, principalmente se é uma pessoa muito carente, se é uma pessoa que passou por uma situação bem difícil na vida, isso acaba se tornando um hábito, querer receber novo elogio. E com isso eu comecei a ter a vontade de fazer as coisas cada vez mais perfeitas, cada vez mais bem feitas. Com isso eu fui me tornando uma pessoa perfeccionista. E o perfeccionismo é uma coisa que trava a nossa vida. O perfeccionismo, ele faz com que a gente se torne uma pessoa que nunca fica satisfeita. A gente sempre quer fazer melhor. Por mais que a gente capriche, a gente acha que pode fazer melhor da próxima vez. Às vezes eu me lembro de estar terminando uma peça de roupa e eu ficar procurando algum defeitinho para eu desmanchar e para eu arrumar, sendo que não tinha mais nada para arrumar. E às vezes eu acabava até desmanchando alguma coisa que não precisava. E isso travava o andamento do meu trabalho. Por quê? Porque eu havia me tornado essa pessoa perfeccionista. E quando eu recebia o elogio das pessoas e me sentia mal, é porque o elogio, ele fazia eu me lembrar do momento em que eu caía, no momento em que eu cedia, no momento em que eu perdi a força e a capacidade de dizer não por completo. Mas não era culpa das pessoas, era culpa minha. Porque eu fui compreendendo com o tempo que eu não me respeitava, que por incrível que parecesse,
Eu não tinha respeito por mim mesma, eu não me valorizava, eu não priorizava a minha própria vida. E com isso, eu não priorizei também a vida dos meus filhos. Eu deixei a desejar em muitas coisas porque eu ficava o tempo todo tentando dar atenção e resolver os problemas das outras pessoas e não o da minha própria vida. Com isso, eu gerei muito caos na minha vida, né? Então, no momento em que eu comecei a descobrir que isso acontecia comigo, que essa dependência que eu havia criado e que essa incapacidade de dizer não, ela vinha de um sentimento de rejeição que eu havia tido e que eu não queria que se repetisse, porque eu tinha medo que a pessoa me rejeitasse, então eu acabava dizendo sim para ela, né? Mesmo que com isso eu sacrificasse muitas coisas na minha vida. E por causa disso, por causa desse medo de rejeição, eu acabei me tornando uma pessoa dessa forma. E quando que eu comecei então a resolver isso? Né? Quando eu comecei a aprender a lidar com o sentimento de rejeição, né? Quando eu comecei a aprender a ver outros valores que eu tenho e que, na verdade, algumas pessoas, elas não gostavam exatamente de mim, elas gostavam da forma como eu fazia as coisas para elas. Como eu fazia as coisas muito bem feitas, elas gostavam disso em mim. Mas elas não gostavam de mim. E por que elas não gostavam de mim? Era porque eu era uma pessoa desagradável, porque eu era grosseira, porque eu era fofoqueira, porque eu falava mal das outras pessoas? Não, de forma alguma. Muito ao contrário. Era justamente porque, como eu me sentia desconfortável na presença delas, eu me fechava. Eu não conseguia ter assunto, eu não conseguia conversar, eu não conseguia desenvolver uma conversa tranquila, uma conversa divertida. E isso fazia com que as pessoas não sentissem vontade de me convidar para estar participando das festas, de encontros, de atividades do dia a dia. Então, eu fui descobrindo tudo isso depois que eu recebi meu mapa, depois que eu fiz o meu primeiro mapa, na verdade, né, quando eu estudei, e que eu vi lá no meu número de expressão, onde estava escrito que eu precisava aprender a dizer não. E assim eu comecei a batalhar por esse momento, né, de saber dizer não. E foi fácil resolver tudo isso? É fácil a gente mudar alguma coisa? É fácil encontrar a motivação do caos em nossa vida? Não, não é fácil, não é um processo fácil. É um processo difícil, é um processo mesmo, às vezes doloroso e demorado, mas vale a pena. Porque quando a gente começa a se perceber, quando a gente começa a encontrar o ponto onde dá a virada no nosso emocional, onde mexe, liga, né? Aquela causa de dependência em nós, aí a gente consegue desligar aquele botãozinho ali que gera a situação onde a gente não consegue resolver, né? Quando a gente não consegue dizer o que a gente precisa dizer. Eu estou falando de dizer não, pode ser que o seu caso seja outro completamente diferente, mas é um exemplo, né, de que o que gera causa em nossa vida é normalmente coisas que estão misturadas dentro de nós, coisas ruins misturadas com coisas boas que existem dentro de nós. Porque todo lugar onde existe caos é porque existem coisas boas, mas também existem coisas ruins e elas estão misturadas ou fora de lugar. Então, o que precisa ficar no lugar? O sentimento de que eu vivi lá na minha infância tem que ficar lá na minha infância, né? Tem que ficar no lugar certo dela. Aquele sentimento eu já resolvi.
eu já solucionei, até com a pessoa que me gerou tudo isso, já está resolvido. Então eu coloquei o sentimento que eu vivi, aquela experiência que eu vivi no lugar que ela precisa estar. E aos sentimentos que eu tenho hoje e as dificuldades que eu tenho hoje, eu tenho que ir organizando passo a passo. Tudo que vai surgindo, que eu vou percebendo que está me atrapalhando, que está me incomodando, eu preciso resolver. E é isso que eu estou fazendo. Então, eu estou compartilhando este vídeo com vocês, porque eu estou nesse processo, estou saindo do caos, e é por isso que eu fiz esse título para esse vídeo. E eu espero que esse vídeo tenha sido de alguma forma útil para alguém. Se você me acompanhou até o final desse vídeo, muito obrigada. Eu agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigada e até o próximo vídeo.